Em 1996, na pacata cidade de Varginha, em Minas Gerais, algo aconteceu. Algo que deu início a uma das histórias mais malucas e controversas do Brasil. É uma história que até hoje desafia o que a gente entende como realidade e levanta um monte de perguntas, sabe? Perguntas sobre o que realmente rolou e principalmente sobre o que pode ter sido feito para esconder a verdade. E antes de entrar em qualquer teoria, a gente precisa entender que essa história começa com uma emoção muito humana, o medo. Essa frase da Liliane Silva, uma das 3 meninas que viram a tal criatura, coloca a gente bem no centro daquele momento. Não foi uma coisa que elas viram de longe, foi um encontro que deixou uma marca, um trauma, um pavor que, segundo ela, foi dos dois lados e que ela carrega até hoje. Tá, pra gente entender o quebra-cabeça, precisamos olhar a sequência dos fatos. Porque não foi só um avistamento isolado, não. Foi uma série de eventos bem estranhos que foram se desenrolando e envolveram um monte de gente. Civis, bombeiros, militares. A cronologia aqui é fundamental. Tudo começa uma semana antes do famoso encontro das meninas, com a queda de um objeto não identificado. O piloto que viu descreveu destroços com as propriedades físicas muito esquisitas, sabe? Leve, com cheiro estranho que não amassava. Então, no dia 20 de janeiro, a coisa esquenta de vez. Primeiro, essa suposta captura pelos bombeiros de manhã e, horas depois, o encontro que colocou Varginha no mapa da ufologia mundial. Agora, olha que interessante a consistência dos detalhes aqui. As testemunhas, quando foram entrevistadas separadamente, deram uma descrição muito, mas muito específica. Pele marrom e oleosa, olhos vermelhos gigantes e, o detalhe mais bizarro de todos, 3 calombos na cabeça. Não era uma sombra, um vulto. Era uma criatura com características bem particulares que parecia estar ferida e, de novo, com muito medo. Bom, com uma história dessas explodindo no Brasil e no mundo, é claro que as Forças Armadas tiveram que investigar. Vamos ver então qual foi a conclusão oficial para essa confusão toda. A explicação oficial basicamente resumiu tudo a um grande engano. Segundo o inquérito, as 3 jovens não viram o ser de outro planeta. Elas viram, na verdade, um morador local bem conhecido com deficiência mental, o Mudinho, que tinha o costume de ficar agachado bem naquele terreno. E aqui o contraste entre as duas versões fica gritante, né? De um lado, você tem um relato extraordinário das testemunhas, cheio de detalhes. Do outro, a explicação bem pé no chão das autoridades. E aquela movimentação toda de caminhões do exército pela cidade. A versão foi que era só uma manutenção de rotina. E até apresentaram uma nota fiscal para comprovar. Só que essa explicação oficial não colou para todo mundo. Pelo contrário, os pesquisadores do caso apontam para uma série de coisas que, para eles, sugerem uma baita operação para abafar a história. Vamos dar uma olhada nesses argumentos que sustentam a teoria do acobertamento? Vários pontos aqui alimentam essa narrativa de que tentaram esconder algo. Por que a polícia daria um alerta geral para capturar algo muito incomum se era só um morador local? E essa história de homens de terno tentando subornar a família para desmentir tudo. E, talvez o mais intrigante, essa suposta presença de um avião militar americano na área sem autorização, operando na moita. Até hoje, os registros desse voo são secretos, negados por razões de segurança nacional. Mas, de todas as peças desse quebra-cabeça, nenhuma é mais trágica e perturbadora do que a morte misteriosa de um policial militar bem jovem que teria participado da captura de uma das criaturas. O policial Marco L. Xerezi tinha só 23 anos e faleceu menos de um mês depois do incidente. A família dele e os pesquisadores do caso ligam a morte diretamente ao contato que ele teria tido com aquele ser. E esse é o ponto da história que transforma um simples avistamento em algo com consequências fatais. A sequência de eventos que levou à morte dele é bem assustadora. Tudo teria começado com contato físico na hora da captura. Uma infecção super agressiva apareceu e simplesmente não respondia a nenhum tratamento. Os médicos que cuidaram dele disseram que nunca tinham visto nada parecido. A infecção foi mais forte que qualquer remédio e levou à falência dos órgãos e, enfim, à morte dele. E aqui, de novo, a gente vê 2 versões que não poderiam ser mais diferentes. O patologista que analisou o material do Xerezi veio a público anos depois e disse que encontrou uma bactéria com características desconhecidas, algo profundamente evoluído. Já o laudo oficial dos militares disse que foi uma infecção hospitalar comum, que ele pegou depois de uma cirurgia para tirar um cisto, que, segundo a família, nem era necessária. Olha,
Independente do que realmente aconteceu em janeiro de 96, o impacto disso na cidade de Varginha é uma coisa inegável. A cidade não só convive com a história, ela abraçou a história, virou parte da identidade local. Varginha se transformou na capital nacional da ufologia. A famosa caixa d'água em forma de disco voador, estátuas por todo lado, ponto de ônibus temático, o ET de Varginha virou um mascote da cidade e um motor para o turismo. E essa proposta de transformar o ET em patrimônio cultural mostra o quão fundo essa história se enraizou por lá. E mesmo com a história virando atração turística, as pontas soltas continuam aparecendo e deixando o mistério ainda maior. Por exemplo, fontes de dentro da polícia, em anonimato, garantem que não foram uma nem duas, mas um total de 3 criaturas recuperadas. Isso sugere uma operação muito, mas muito maior do que se imaginava. E se a operação foi maior, isso levanta outra questão fundamental. Os pesquisadores que estão nessa há décadas juram de pé junto que os militares não só capturaram os seres, como também filmaram e fotografaram tudo. Se essas provas existem mesmo, por que continuam trancadas as 7 chaves? Onde estão esses vídeos? No fim, as perguntas só se acumulam e levam a gente para a questão que resume todo o mistério de Varginha. Fontes falam em 3 criaturas. Pesquisadores insistem que existem vídeos. Um policial jovem morreu de forma inexplicável. Se a explicação oficial de que foi só um engano é a verdade, por que tanto silêncio e tanto segredo por quase 30 anos? Essa história ainda está muito longe de acabar.